A paz do Senhor, queridas irmãs. Então, nós vamos estar falando aí, né? A minha área é sobre família no geral, e nós vamos falar aí sobre esses processos que nós vivemos na família para cumprir o propósito da família. Irmãs, nós temos aprendido que nós viemos a essa terra com um propósito e nós temos que cumprir esse propósito. E desde o início, irmãs, lá do início da criação, o inimigo, ele sempre vem tentando mudar a mentalidade das pessoas. E foi o que ele fez com Eva. Foi através de uma conversa, foi através de uma mudança de mentalidade. E nós estamos vivendo nos fins dos tempos, nós estamos aguardando a vinda de Jesus. E nós sabemos que o Senhor, Ele está trazendo novamente essa restauração. Lá em Malaquias fala que no final dos tempos, o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O Senhor está falando de família, de restauração de lares. Então, da mesma forma ali que Satanás ele entrou na mente de Eva, ele mudou um pensamento, uma ideia de Deus, é a mesma coisa que ele faz hoje, irmãs. Tudo que ele faz é tentar mudar a nossa mentalidade, é tentar mudar a nossa ideia em relação àquilo que Deus criou. E nós sabemos que a família é o maior projeto de Deus, não é verdade? É o maior projeto que existe na terra, chama-se família. E nós precisamos entender, irmãs, que quando nós formamos uma família, você entra num universo que não é mais seu. Você entra num universo onde você é submetido a algumas coisas. Então, ou você submete a isso, ou então você vai passar por muita coisa ruim, desnecessária, coisas que você não precisava passar. A vida em família é muito mais leve e essa leveza que nós buscamos, esse fardo leve de Jesus que nós buscamos. Irmãs, quando um bebê nasce, você imagina um bebê ali no ventre da sua mãe, ele está guardado, protegido, ele está alimentado, ele não precisa fazer nada, ele já recebe tudo. Mas quando ele vem ao mundo, irmãs, ele entra no universo ali físico. Ele entra no universo, irmãs, onde ele precisa submeter a esse universo. Ele vai precisar aprender a comer, ele vai aprender a falar, ele vai aprender a andar. Então imagina se um bebê chega a essa terra e fala, não, eu não vou fazer nada disso, eu vou continuar do mesmo jeito que eu estava. Não vai dar certo. Então assim é a família. Tudo que nós fazemos hoje, se você vai trabalhar em alguma área, você busca aprender, você busca ensinamentos, você estuda para você exercer aquilo ali. E muitas vezes na família a gente não faz isso, E nós devemos fazer. E o nosso papel aqui, irmãs, é esse, é sempre buscar no Senhor direcionamentos para poder cumprir a nossa missão enquanto família, enquanto mulher. Amém? Então, baseado na história da Arca de Noé, nós vamos estar falando, aqui nesses dias para a gente tentar compreender, onde nós estamos nesse processo. Por que, irmãs, que nós escolhemos ali essa história? O Espírito Santo nos direcionou a essa história da Arca de Noé. Porque Noé, irmãs, ele foi um grande homem, Se você for analisar a vida de Noé, o Senhor estava decidido a acabar com toda a humanidade. Você viu lá em Gênesis que quando o Senhor criou o homem, passa um tempo, o mundo ele se corrompeu tanto que o Senhor ele se arrependeu do homem que ele criou. Pensa. E ali ele encontrou um homem justo, que foi Noé. Só, irmãs, que quando você vai analisar a vida de Noé, você vai ver que Noé ele salvou toda a sua família, ele salvou toda a sua casa, ele cumpriu o propósito enquanto homem, enquanto pai, enquanto esposo, porque uma coisa que eu estava analisando sobre a vida de Noé, teve muitos homens na Bíblia, irmãs, que viveram, ali grandes obras, que realizaram grandes obras, venceram muitas batalhas, conquistaram, salvaram ali o povo de Israel, conquistaram ali mesmo para o povo do Senhor, mas perderam batalhas dentro de casa. Nós temos exemplo de Davi, que foi um grande guerreiro, um homem valente, um homem de guerra, mas ele perdeu batalha dentro da sua casa. A sua casa foi uma tragédia, a sua casa foi um cenário de morte.
E a gente não vai falar sobre Davi, mas se você lembrar da história de Davi, você vai saber o porquê que a família dele foi um desastre. Nós temos também o exemplo de Moisés, né? Moisés, num dado momento, nós já falamos aqui sobre a vida de Zípora, ele teve que levar sua esposa para a casa do pai, para que ele pudesse cumprir a missão dele ali, enquanto homem, enquanto líder daquele povo de Deus. Mas através da vida de Noé, nós podemos compreender que uma pessoa, ele pode viver o propósito ali enquanto líder, né? Noé foi um grande líder. Então, você pode viver o propósito enquanto líder, ali no chamado que Deus te chamou para cumprir nessa terra, enquanto servo de Deus, e você também pode fazer isso em casa. Então é isso que nós vamos aprender, porque Noé, ele teve sucesso, tanto como líder ali do povo, quanto líder ali da sua família. Então nós vamos entender o que Noé fez, qual foi o diferencial de Noé, porque vocês sabem, né, que Noé construiu uma grande arca, Noé salvou a sua família, Noé salvou a geração, porque eram para todos morrerem. Nós viemos um dia da geração de Noé, porque ali no dilúvio o Senhor acabou com todas as pessoas, ficou apenas a família de Noé. Então Noé, ele salvou uma geração através da sua atitude, através que ele submeteu aos processos do Senhor. Então, eu entendo que quando submetemos aos processos do Senhor, não só você e sua família vai usufruir dessa bênção, mas pessoas, gerações, descendência. É o que eu falo para muitas mulheres quando a gente está conversando, aconselhando. Às vezes a vida da pessoa está bem, às vezes ela fala assim, olha, minha vida está mais ou menos, mas dá para me levar, né? Dá para eu chegar até o final da minha vida vivendo dessa forma. Mas a nossa vida, irmãs, não tem a ver conosco. Não tem nada a ver conosco, tem a ver com o propósito do Senhor. Então você pode até levar a sua vida mais ou menos, você pode até levar uma família mais ou menos, mas você tem que se preocupar com as gerações que virão depois de você. Você tem que preocupar com que os seus filhos, os seus netos, bisnetos, o que eles vão passar nessa terra, se você não se posicionar agora e quebrar toda a maldição que há na sua casa. Né? Eu falo que o que vai na frente, ele leva as pancadas maiores, né? Mas alguém precisa se levantar. Cada um ali na sua casa, na sua descendência, alguém precisa levantar para que toda a família seja salva. Amém? Então, a primeira coisa que nós vamos aprender com Noé foi o chamado. Que é a primeira coisa que nós vivemos, é o chamado, é o Senhor nos chamar. É aquele momento do Senhor falar assim, eu te escolhi. Porque a Bíblia fala que não somos nós que escolhemos ao Senhor, mas é Ele que nos escolhe. Então a primeira coisa que eu aprendo está lá no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 29, que diz assim, deu-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então, o que nós aprendemos aqui é o chamado de Noé. Aquela terra estava amaldiçoada por causa da escolha de Adão e Eva, por causa do pecado de Adão e Eva. Então, para que trouxesse vida novamente a essa terra, o Senhor chamou Noé, esse homem justo, reto, íntegro diante do Senhor. E da mesma forma que Noé, ele veio dessa descendência caída, dessa natureza caída de Adão e Eva, eu e você também viemos dessa mesma natureza. Então, do mesmo jeito que na geração de Noé, ele precisou se posicionar para vencer essa maldição sobre a família dele, sobre a geração dele, eu e você também precisamos nos posicionar para que toda maldição seja quebrada na nossa família. Então, a primeira coisa desse processo, o chamado. Se você está aqui, se você está aprendendo a palavra de Deus, se um dia você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você nasceu de novo, então automaticamente você já está inserido nesse processo, você querendo ou não. O que ocorre é que às vezes a pessoa não quer viver isso, mas você pode não viver, mas você está enganando a você mesmo. Mas uma vez que nós temos um encontro com Jesus, nós precisamos nascer de novo e nós precisamos trazer o reino de Deus para a terra. E nós precisamos fazer algo com aquele chamado, com aquilo que o Senhor nos entregou. Então, o primeiro passo desse processo chama-se o seu chamado.
Amadas, a segunda coisa que nós aprendemos desse processo, o primeiro é o chamado, e ali o Senhor já nos mostra, já nos insere em um cenário de morte, né? Que é de uma natureza caída de Adão e Eva. Então a primeira coisa que nós identificamos é isso. Então nós precisamos o quê? Se há morte, nós precisamos trazer vida. E a segunda coisa é quando Deus, ele manda Noé fazer uma arca. Ele manda Noé construir uma arca. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 14, diz assim: faça uma arca de tábuas de cipestre. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Irmãs, eu achei isso tão tremendo, porque se você for estudar, analisar o que significa arca, se você for ver lá na Bíblia, a Arca da Aliança, ela significava a presença do Senhor. Também tem uma arca, irmãs, que ela é usada para guardar ouro, um compartimento ali físico para guardar ouro, para guardar coisas preciosas. Então, olha o sentido, olha o significado da arca. Talvez a gente ache que o Senhor mandou Noé construir uma arca só porque era grande, né? Só porque era, imagina, um navio grande. Não, mas o Senhor também poderia ter mandado ele construir um prédio bem alto, onde o dilúvio não pudesse alcançar, com paredes fortes que jamais fossem derrubadas. Mas o Senhor manda ele construir uma arca. Porque tudo que o Senhor faz, irmãs, tem um sentido espiritual. Então esse sentido da arca aqui não é só aquele sentido da arca física, daquele negócio grande que comporta muitas pessoas, que é muito forte, que fica sobre as águas. Não é só sobre isso, irmãs. A arca, ela simboliza a presença de Deus. Então, quando você constrói uma arca para colocar sua família dentro, está falando, eu lembro muito do Salmo 91. Toda vez que eu falo da arca, né, que é um lugar em Deus, é um lugar que você encontra em Deus, é um lugar que você leva a sua família em Deus. Então, todas as vezes que eu falo de arca, eu lembro do Salmo 91, onde fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, a arca representa esse lugar em Deus. É um lugar de proteção. E como eu faço para construir essa arca? Como eu faço para construir esse lugar? Irmãs, não tem outra forma a não ser ouvindo ao Senhor e seguindo todas as diretrizes dele. Se você for reparar, o Senhor, ele deu todas as medidas para Noé. Ele falou como seria construída a arca. Noé, irmãs, você já pensou se Noé fosse questionar quando Deus falasse assim: derruba aquela árvore ali. Aquela árvore ali, você vai fazer uma tábua de tantos milímetros. Já pensou se Noé fosse falar com Deus? Deus, eu acho que isso aqui não vai dar não. Deus, mas para que isso aqui? Deus, isso aqui vai ficar muito grande. Sabe, ele não questionou, irmãs. Simplesmente ele obedeceu. Simplesmente o Senhor foi dando a direção ali e ele foi construindo. O que significa isso na nossa vida, irmãs? Significa que, uma vez você é chamado, você compreende que o cenário hoje em dia que nós estamos vivendo na família é um cenário de morte, é um decreto de morte do inimigo. Por quê? Porque ele tem mudado a mentalidade das pessoas. Ele tem tirado completamente a ideia de Deus e colocado a ideia dele na mente das pessoas. Então há um cenário de morte sobre a terra. Então como que você vai curar a sua família e a sua geração? Obediência, através, irmãs, de cada ensinamento, através de você pegar tudo na sua casa e colocar à luz da palavra. Isso é as direções que o Senhor dá. A Bíblia é o manual para a gente chegar na bênção, para a gente chegar no propósito. Então, da mesma forma que o Senhor deu todas essas medidas para Noé, para ele cumprir o propósito dele, da mesma forma ele faz comigo e com você. Quando ele nos ensina, aqui nesse grupo mesmo é todo direcionado a ensinamentos, né? Onde a gente ministra sobre filhos, ministra sobre casa, ministra sobre o esposo, sobre o estudo da palavra, sobre a adoração. Ali nós estamos sempre ministrando, dando as medidas para você fazer e você chegar no seu propósito. Então, irmãs, o que eu aprendo é o seguinte: Deus, ele deu as medidas para Noé. Só que se Noé
não obedecesse, se Noé ignorasse qualquer uma dessas medidas, imagina se faltasse em algum lugar ali, faltasse uma tábuazinha daquela. A água iria entrar por aquele lugar, por aquela brechinha e ia inundar aquela arca. Então nós precisamos, sabe, não questionar o Senhor. Muitas vezes eu sei que está doendo. Eu sei, eu converso com mulheres e eu sei que está doendo. E eu também passo coisas na minha vida que está doendo. Vocês que não sabem ainda. Mas todas nós passamos por processos que doem. Sabe, mas tudo isso é o quê? Tudo isso são as medidas, tudo isso você está betumando a sua arca, tudo isso você está tampando todas as brechas, você está tampando as janelas, você está fechando portas, sabe? Para que você chegue em algum lugar. Então não adianta a gente questionar o Senhor, não adianta a gente falar, ai Deus, mentira disso aqui, não. Deus, o que eu faço para chegar do outro lado? Me ajuda, Deus, eu não quero parar, ainda que esteja doendo, mas eu preciso cumprir meu propósito. Né? Nós aprendemos às vezes lá fora no mundo que o casamento é sobre você ser feliz, é sobre você fazer o outro feliz. Não, irmãs, o casamento é sobre você cumprir um propósito, é você cumprir uma missão. Você tem algo para entregar ao Senhor. Quando você está ali com seu esposo, é por isso que nós falamos tanto sobre restauração, porque o fato de você estar com seu esposo, isso já representa uma proteção para os seus filhos. Por mais que você pode estar brigando, por mais que você esteja passando por seus problemas com eles, que todos passam, mas o fato de vocês estarem juntos, vocês estão trazendo proteção para os filhos. Então é uma forma de você colocar os seus filhos na arca, é colocar nesse lugar seguro, é colocar no meio de vocês dois, sabe? Isso já representa no mundo espiritual uma proteção sobre os seus filhos, tá bom? Então, o que nós aprendemos é chamado. Aí depois o Senhor vai dando as medidas, os direcionamentos e você precisa obedecer cada direcionamento para que você chegue nesse propósito. Amém? Irmãs, vamos para a terceira parte desse processo, né? Você foi chamada, o Senhor começou a dar os direcionamentos ali, lembrando que você pode ter certeza que por muitos momentos Noé falou, eu tô louco. Será que é Deus que está falando isso mesmo comigo? Eu tenho certeza que por muitos momentos Noé ele foi humilhado pela sua família. Eu tenho certeza que talvez até os filhos ou a esposa, quem sabe, um amigo, um primo, talvez chegou para ele e falou, você tem certeza que isso está certo? Você não acha que isso é loucura? Chuva? Que chuva? O que é isso? Eles nem conheciam chuva. Né? Eu tenho certeza que Noé ele passou por todas essas coisas, que é o que eu e você passamos. Às vezes, irmãs, tem pessoas ao nosso lado, pessoas que são pessoas do Senhor, né? Que querem nos ajudar. E às vezes chega e fala assim, olha, você tem certeza que isso não é loucura? Você tem certeza que você tem que continuar sendo humilhada desse jeito? Você tem certeza que você vai continuar passando por isso? Irmã, se você não ouviu o Espírito Santo, porque pensa num momento precioso. Esses dias eu estava conversando com a irmã, passando por muita dor, e eu falei com ela, falei assim, olha, eu já senti saudade de um momento de muita dor que eu passei na minha vida, que era um momento que, apesar de doer muito na minha carne, eu sentia muito o Senhor comigo, Ele falando, Ele me direcionando, eu me sentia no colo dele. Então, irmãs, nesse momento de dor, nesse momento ali onde você está colocando ali a sua casa em ordem, não é fácil, irmãs. Vai vir humilhação, vai vir um momento que você vai pensar assim, eu já fiz, agora ele não está fazendo. Eu vejo muitas mulheres passando por isso. Sabe? Eu já mudei, mas ele não mudou nada até hoje. E ali, pelo fato de você mudar, acaba que você põe uma carga muito grande sobre o outro. Porque você fica esperando que o outro mude, que o outro reconheça o que você fez. Mas não é sobre isso, irmãs. Foca no que você tem que fazer. É o que a gente sempre fala. Foca no seu propósito. Foca naquilo que o Senhor está mandando você fazer. Sabe? Vai passar dia de dor? Vai. Chama uma amiga, chama uma irmã, conversa, ora, se fortaleça de novo e se coloca de pé. E fala, Satanás, você não vai tomar minha família. Você não vai tomar os meus filhos. Você não vai tomar minha geração, porque eu me levantei nessa casa. E eu me levantei para trazer vida. Eu me levantei para trazer vida à minha casa e à minha geração. Amém? E a quarta
terceira ou quarta coisa, né, que eu já falei aqui. Irmãs, essa parte aqui eu achei tremenda. É Gênesis 7:7. Diz assim: por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele, os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Irmãs, uma coisa que eu aprendi aqui tremendamente é que Noé, ele foi um sacerdote da sua casa. Porque, irmãs, imagina só, você vai lá e você é temente ao Senhor, você acredita no Senhor e tal. Agora, imagina você conseguir colocar toda a sua família naquela loucura sua. Porque naquele momento ali era muita loucura de Noé. Então, para esse homem conseguir levar sua esposa, levar os seus filhos, levar suas noras, é porque ele era uma referência para a família dele. Então, irmãos, o que eu aprendo aqui é muito tremendo na vida desse homem. Sabe, esse homem, ele conseguiu convencer a sua família, irmãs. E como que esse homem convenceu essa família? Você acha que foi com palavras? Você acha que esse homem convenceu falando, olha, Deus falou isso comigo e vai acontecer mesmo, vai vir essa chuva. Você acha que foi dessa forma que ele conseguiu atrair a família dele? Não, irmãs, foi através de uma história, foi através de uma conduta, foi através da vida que esse homem tinha com Deus. Se o próprio Deus reconheceu que Noé era um homem temente, que Noé era um homem justo, que o Senhor encontrou só Noé naquela geração, que era um homem justo, irmãs. Você acha que a família dele também não via isso nele? A família dele via, irmãs. Eles viam isso em Noé. E o que a gente sempre fala? Às vezes a gente quer ganhar as pessoas falando, né? Ah, você precisa fazer isso, você precisa ir para a igreja, você precisa aceitar Jesus. Irmãs, não é necessário. Não é necessário que você fale tanto. Apenas seja, apenas se transforme, apenas se encha. Porque um vaso cheio de azeite, ele vai transbordar. Sabe, uma fonte que mana água, ela vai começar a transbordar. E quando ela transborda, ela começa a alcançar todas as pessoas ao seu redor. Então não se preocupe. Preocupe em Deus fazer na sua vida. É por isso que nós falamos tanto isso, irmãs. A gente chega a ser chata de tanto que a gente fala, que a mudança que você precisa nas pessoas está em você. Seja você a diferença. Seja você a referência. Seja você cheia do Espírito Santo. Seja você transbordante. Porque você vai alcançar todos da sua casa, tá? Então se preocupe com isso. E foi isso que Noé fez. Foi isso que eu fiquei fascinada com a vida de Noé. Porque a família dele, eles viram isso nele. Eles viram que ele era um homem ali segundo o coração de Deus, né? Então, ele não teve trabalho de colocar a família dele na arca. Ele não teve trabalho de convencer a família dele na arca. Então, esse homem foi um grande sacerdote. Ele foi um grande sacerdote para esta casa. Ele deu direcionamento a essa casa. Amém? Irmãs, agora nós vamos falar da última parte, que está lá em Gênesis, no capítulo 7, no versículo 12, que diz assim: e caiu a chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Irmãs, aqui, quando eu vi essa parte, caiu a chuva. Eu me lembrei daquela passagem eu lembrei de duas passagens. Eu lembrei da passagem daquela pessoa que edifica a sua casa sobre a rocha, que pode vir tempestade, pode vir ventos, pode vir chuvas, que essa casa não será abatida. Ela não cairá. Né? Esses são os que seguem a palavra do Senhor, ouvem a palavra do Senhor e as praticam. E o outro tipo de homem é o que constrói a sua casa sobre a areia, sobre essa ilusão do mundo, sobre essas fantasias que o mundo está falando lá fora, sobre essas ideologias que o mundo está falando lá fora. As pessoas que constroem a sua casa sobre essas coisas, ele está construindo sobre a areia, onde vem o primeiro vento, a primeira chuva, a primeira tempestade, e aquela casa ela é abatida, ela vai cair. E a segunda que eu me lembrei, irmãs, é a que a gente mais fala aqui. Toda mulher sábia
edifica a sua casa. E se a casa está edificada, pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir ventos, que ela não vai cair. Então, sabe o que eu aprendo? Noé, ele tinha uma mulher sábia ao lado dele. Ele tinha uma mulher edificadora. Ele tinha uma mulher igual essa que a gente prega aqui, a mulher virtuosa. Sabe por quê? Aí você vai falar, Ivone, como é que você sabe disso? Não fala nada da mulher de Noé. Apenas fala que a mulher de Noé entrou na arca. Irmãs, aqui nós estamos falando de um projeto família. Aqui nós estamos falando de algo grande que o Senhor fez na vida de uma família. Irmãs, pela palavra de Deus, não tem como Noé ter vencido, sabe? Não tem como Noé ter edificado essa casa, ter feito essa grande obra se ele não tivesse uma mulher sábia ao lado dele. Porque a Bíblia fala, toda mulher sábia edifica o seu lar. Nós falamos aqui direto, a mulher, ela é auxiliadora da missão do homem. Irmãs, eu acredito que Noé, se ele não tivesse uma mulher sábia, ele poderia ter salvado a humanidade. Eu acredito que pelo temor dele, eu acredito por ele ser um homem ali temente ao Senhor, um homem justo, o Senhor teria usado ele para salvar aquele povo. Para salvar aquele povo do Senhor. Mas aqui a Bíblia não fala só isso. A Bíblia fala que Noé salvou um povo e Noé também salvou a sua família. E eu não consigo ver uma família abençoada, uma família cumprir um propósito se não tiver uma mulher sábia ao lado desse homem. Então é por isso que eu te afirmo que a mulher de Noé não tinha nome, a mulher de Noé não cita nada dela na Bíblia, mas pela palavra do Senhor, eu creio que essa mulher, ela foi uma mulher sábia, ela foi uma mulher que auxiliou Noé nesta grande obra. Eu acredito nisso. Irmãs, para terminar, né, a chuva caiu ali e toda a sua casa, né, toda a arca estava salva. Não só a família, mas teve animais ali, né? Tudo que era necessário para começar, para recomeçar ali uma nova geração. Tudo que era necessário o Senhor colocou naquela arca. Então, irmãs, o que eu aprendo, né? Quando nós temos uma família edificada, você ganha lá fora. Você ganha as pessoas lá fora. Agora repara que se você ganhar o mundo inteiro lá fora e perder a sua família, o que você fez da vida? Quando você chegar no final da sua vida, se você olhar para trás e ver que os seus filhos não deram certo, e ver que o seu casamento foi uma vergonha, acabou, e você ganhou muitas almas lá fora, você pregou muito, você cantou muito, você fez muitas coisas lá fora, você ganhou muitas almas, mas você olha para sua família e a sua família está completamente fora dos padrões de Deus. O que você fez da vida? Agora se repara que uma família forte, uma família no Senhor, uma família edificada sobre a rocha, uma família onde cada um vive ali o seu papel, você percebe que não só você é abençoado, mas outras pessoas são abençoadas através da sua vida, através da sua casa. Então, se você traz vida para sua casa, você vai trazer vida para uma geração. E eu vou te provar isso aqui na vida de Noé. É o último passo desse processo. Depois que você passou por todos os processos, depois que você edificou a sua casa sobre a rocha, depois que você transformou mesmo ali tudo, o caráter da sua família através da sua sabedoria, o que vai acontecer, irmãs? Lá no último capítulo, no capítulo 9, no versículo 17, diz assim, irmãs: Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca, Isso aqui, irmãs, quando Noé, ele sai da arca, a primeira coisa que Noé faz é erguer um altar de adoração ao Senhor. A primeira coisa que ele faz. Depois tem o arco-íris. Vocês sabem o arco-íris, né? E ali, o arco-íris é um sinal de uma aliança que Deus fez a Noé, que ele nunca mais destruiria a terra com água. Todas as vezes que as pessoas olhassem para o arco-íris, o Senhor falou, todas as vezes que vocês orarem, vocês vão lembrar dessa aliança que eu fiz com o meu povo. Por causa de quem? Por causa de Noé. Irmãs, então,
O que eu aprendo com isso, irmãs? Quando você se posiciona, quando você resiste aos processos, quando você passa por tudo, não só você será abençoada. Lembra que essa bênção não é só para você, não é só para sua família. Você vai salvar vidas, você vai salvar toda uma geração através da sua conduta. Então eu te peço, irmãs, suporte o processo. Não desista da sua casa, não desista dos seus filhos, não desista do seu casamento. Busque as medidas do Senhor. Busque passar por esse processo, porque você vai viver o propósito. Amém, irmãs? Eu espero que isso tenha te ajudado. Eu espero que a sua casa seja edificada sobre a rocha, em nome de Jesus, porque nós já estamos vendo os ventos fortes, as tempestades, mas a chuva ainda vai cair, o dilúvio ainda virá, e as casas que tiverem edificadas sobre a rocha, elas vão prevalecer, elas vão manter forte, tá bom? Então, Continue firme, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça nessa noite, que você não desista, que você não pare. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e um beijo no seu coração.